André Batista, que vai fazer então hoje uma abordagem sobre o fazer o bem sem ostentação. Irmão André, a palavra é sua. Obrigado, senhor Ernesto. Boa noite a todos e a todas. Pois bem, esse tema ele me é muito caro, visto que muitos irmãos passaram pelo planeta encarnados, trazendo uma perspectiva muito interessante de caridade, de fraternidade, de indulgência e questões que preencheram de forma muito forte, muito profunda parte da história da humanidade, ou pelo menos para aqueles que vivenciaram essa vivência com esses irmãos. Cito, por exemplo, Jesus Cristo, Chico Xavier, Sócrates, Buda, Zoroastro, enfim, irmãos que, Apolônio de Tiana, que são irmãos de fato de marca maior, acredito eu que todos sejam final de sétimo plano, e que todos estavam vinculados de fato a uma progressão da humanidade, um desenvolvimento de virtudes, trazendo a perspectiva de virtudes e a perspectiva também de que é importante olharmos de forma cada vez mais profunda sobre a questão dos vícios. E fazer o bem sem ostentação, de fato, é uma característica que deve nos preencher como seres encarnados, já que só existe, apesar da evolução nossa ela ser individual, a nossa ascensão é individual, mas é interessante sempre pensar na perspectiva coletiva. Quem ascende um pouco traz para o lado o outro irmão, que também precisa ascender. E a partir disso faz o processo da evolução coletiva, que é tão necessário e importante nos dias de hoje. Não só no dia de hoje, como toda a história da humanidade, de fato existiram esses irmãos que fizeram esse contato, essa caridade, enfim, essa fraternidade, estimularam a fraternidade entre os seres humanos. E isso de forma muito significativa. Falar sobre ostentação é muito comum em função dos nossos vícios, principalmente o vício do orgulho, ele é muito presente. E eu considero o vício do orgulho talvez o pior vício que exista na nossa alma. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar o slide. Tá, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Estão, né? Pronto, perfeito. Fazer o bem sem ostentação. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Não consigo, então tem que passar por cá. Deixa eu ver, só um minutinho. Só um minutinho. Ah, pronto, já vi, já peguei aqui. Então, fazer o bem sem ostentação. É, Quando a gente pensa um pouco sobre a questão do orgulho, é, ou melhor, da ostentação, só um minutinho, gente, eu sem querer eu fechei aqui. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Pronto, agora acho que todo mundo Sim. pronto, agora todo mundo consegue. Então, o primeiro slide que eu trago é, trazendo uma reflexão sobre a questão do orgulho, uma definição e algumas características que o orgulho, de fato, ele traz na sua concepção, na sua característica, do vício. Então, o vício do orgulho frequentemente é associado à soberba. É um conceito que se refere ao excesso de confiança de si mesmo. E se nós formos pensar assim de uma forma profunda, por exemplo, ontem, 21 de agosto, foi aniversário de morte de Raul Seixas, 36 anos sem Raul. E o último sucesso da carreira dele foi Carpinteiro do Universo. Carpinteiro do Universo ele faz uma alusão à perspectiva relativa do grande arquiteto do universo. E Carpinteiro do Universo ele traz a forma de que, como é difícil a partir da relatividade, a partir do vício que nós todos temos diante da existência como seres encarnados, temos de vivenciar para a prática do bem, para a prática de fato da existência nossa profunda em termos de relações humanas. Então, o tempo todo a música ela evoca a questão de que, poxa, eu estou na relatividade, eu tento fazer o bem, mas é um exercício ter que fazer o bem. Assim como eu também digo para vocês que também é um exercício, temos que diminuir o nosso orgulho e muitas vezes nossa soberba. E isso é uma característica de vício capital presente na nossa alma. E todos nós temos. E o orgulho, ele tem diferentes características, cada um manifesta de uma forma diferente,
Mas é importante, de fato, a gente sempre ter a noção da radiografia desse vício, como, por exemplo, o exagero das próprias qualidades, uma confiança excessiva nas suas realizações. Isso pode ser uma característica muito presente, muito forte, que existe. No momento que eu coloco exagero nas minhas próprias qualidades, seja, por exemplo, é muito comum você ver pessoas, e quem fala isso até a Monja Coen, eu gosto muito dela, onde ela traz o seguinte, que muitas vezes a pessoa ela quer exibir os seus bens materiais para mostrar que tem as qualidades. Eu tenho habilidade para adquirir esse bem material. Eu tenho essas características em mim de habilidade, por isso que eu tenho interesse de vislumbrar essa possibilidade, de mostrar, de exibir. Isso é uma característica. Outra característica que é pontuada também é a superioridade em relação aos outros, porque tem algum conhecimento, porque tem alguma iniciação, ou porque fizeram faculdade, uns fazem faculdade, outros têm conhecimento intelectual, enfim, ou porque sabe manipular algum tipo de conhecimento, de habilidade que, de fato, isso possa se expor. Dificuldade de aceitar crítica também é uma característica do orgulho, que é muito evidente. Então, a pessoa, por exemplo, que eu conheço pessoas que eu fiquei 12 anos da minha vida orientando a pessoa a tomar medicação psiquiátrica. E a pessoa, durante 12 anos, se negou. E a pessoa, e ano após ano, o nível de sofrimento mental era crescente. E eu virei para essa pessoa e falei: você não tem mais como negar a possibilidade de ter que fazer uso de medicação psiquiátrica, porque a pessoa não aceitava, porque achava que medicação psiquiátrica iria deixar uma condição pior, no sentido de um ego ferido, de dizer que não estava bem de saúde, que não conseguiu se ajustar diante das exigências. Então, isso também tem uma característica de orgulho muito forte, essa negativa que está presente, nessa questão de que nós temos de poder fazer uso dessas questões. Outra característica do orgulho é a arrogância, a falta de humildade. Eu já tive a oportunidade de participar de meios espirituais em que eu ouvi de palestrantes o seguinte: eu sou uma pessoa muito humilde e é muito difícil achar uma pessoa mais humilde do que eu. Essa fala, por exemplo, é uma fala que denota um orgulho muito forte. E detalhe que esse é o pior dos orgulhosos, porque assume a sua humildade para os outros, perante os outros. Então, se ele mesmo avalia que é humilde, ele mesmo diz que é humilde, ele mesmo expande que é para todo mundo que é humilde. E isso tem uma característica muito forte dessa, que também está ali mascarado como uma soberba. E muitas vezes, se eu percebo que eu sou humilde, eu não faço nenhum esforço para melhorar essa característica minha de humildade. Outra característica é a dificuldade de perdoar e de pedir perdão. E isso é a coisa mais comum do que você imagina. Que muitas vezes, por exemplo, eu sei que a depender do fato, a depender do ato, a depender da agressão que a pessoa tenha sofrido, existem questões que podem ser mais facilmente ser dialogadas, discutidas, para que possa entrar num senso comum. E muitas vezes existe essa questão dessa rusga, dessas relações interpessoais que dificulta a pessoa minimamente se desfazer daquele tipo de ação em função de que o pensamento fixo ele se faz presente, a fixidez ela se faz presente na dificuldade do indivíduo ter que pedir perdão ou ter que perdoar. Sendo que perdoar é difícil, não estou dizendo que é fácil, não, mas fazer um exercício sobre isso, de fato, é uma questão que se faz exigente. Outra questão são as pessoas que, por excesso, por um orgulho excessivo de se expor, não raro leva essa pessoa a isolamento social e pode afastar as pessoas constantemente de cima das suas relações com os outros. Então, o orgulho, eu considero a raiz de todos os outros pecados capitais. Todos os outros vícios capitais que existem, penso que o orgulho ele é o que está mais plantado dentro dessa questão da raiz, da dificuldade de se desfazer dele. Se a gente for pensar, por exemplo, o invejoso, a inveja se perpassa por uma comparação que o indivíduo faz com o outro, sendo que toda comparação envolve desqualificação de uma das partes. E a parte desqualificada do invejoso é a própria parte de quem percebe. Então, ele fere o seu orgulho, e em função disso, ele, não raro, ele pode ser agressivo, ele pode se febricitar diante da situação. A mesma coisa, a cólera.
Muitas vezes, quando eu tenho um senso de justiça ferido, a pessoa quer botar a justiça naquele momento presente naquela relação através da força, através muitas vezes da violência, porque teve o orgulho ferido. Então, o orgulho, ele perpassa por várias questões, que eu penso que seja importante essa perspectiva. Rapidinho. Desculpa, perdão. Opa, perdão, perdão. Então, a carta aos Coríntios, de Paulo de Tarso, ele pontua, né, que ainda que eu tivesse o dom da profecia e se conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. E Paulo de Tarso aqui ele faz uma reflexão, enfim, ele estava bem inspirado em escrever essa carta, porque ele traz exatamente sobre que o amor é o elemento, é o sentimento, é a virtude que vai é, desconstruindo essa atmosfera, ou melhor, ele vai fazendo com que o indivíduo vai se lapidando, fazendo com que o seu orgulho, de forma gradativa, vá diminuindo. Obviamente que isso são encarnações e mais encarnações de exercício. Não só exercício da prática do amor, da caridade, enfim, fraternidade, como eu disse anteriormente, mas também exercícios psíquicos, como meditação, como oração, como contemplação, como práticas de mantras, enfim, que são exercícios que fazem com que os nossos chakras eles passem a vibrar numa vibração muito mais alta. Assim como o amor eleva uma vibração muito mais alta do que o orgulho. Quanto mais amor eu sinto, quanto mais amor eu expando, melhor minha vibração e mais eu consigo atrair irmãos mais sublimes, mais descondensados, mais conscientes de si. Aí Paulo de Tarso continua, e ainda que distribuísse toda a fortuna que sustento dos pobres, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitaria. Essa passagem, de fato, penso que seja muito importante, essa reflexão, sobre que como o amor é esse elemento que lapida esse orgulho e que esses irmãos que já tiveram aqui no plano material, todos eles pontuam sobre essa questão de como é importante exercitarmos essa, esse sentimento tão nobre, contrapondo com o orgulho, que muitas vezes nos machuca, nos distancia do que de fato é mais necessário para a nossa existência. Então, a passagem de Paulo de Tarso enfatiza que o amor é superior e mais importante do que qualquer dom ou capacidade humana, porque é a partir do amor que eu começo a ter uma abertura empática para o outro, uma abertura empática e congruente e de aceitação da existência a partir, mesmo com os defeitos do outro, eu tenho essa abertura. Existe um teórico americano, um psicólogo americano, o nome dele é Carl Rogers. Carl Rogers, ele faz um comentário que eu acho bem pertinente, que ele pontua sobre a aceitação incondicional, onde quando o indivíduo ele aceita incondicionalmente, ele não coloca condições para aceitar o outro, isso mostra uma maturidade psicológica. E quando a gente fala em amor, a gente fala em englobar essa aceitação incondicional. Eu sei que o outro tem falhas, eu sei que o outro tem vícios, eu sei que esse faz parte da limitação dele, eu também tenho as minhas limitações, mas a partir desse diálogo que existe, dessas limitações, até onde eu posso ir, até onde é permitido que eu vá, para a partir daí eu possa exercer esse sentimento que é nobre e que nos faculta muitas vezes novas possibilidades de percepção. Então, no orgulho, outra questão que Mateus capítulo 1, versículos 1 ao 4, ele fala o seguinte: tome cuidado para não fazerem boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles. E é interessante porque o orgulhoso tem essa característica de querer mostrar, fazer vitrine das bondades. Existem muitas bondades, muitas caridades feitas em Instagram, feitas em rede social, que a pessoa faz a caridade com o celular na mão, documentando a caridade que é feita. E isso é uma coisa amplamente divulgada, exatamente dessa forma, no sentido de que
É, que caridade seria essa? Que amor seria esse? Que eu estou atrás mais de likes, estou mais de curtidas, de pessoas que me admirem, do que necessariamente eu poder fazer simplesmente situações simples, em que o próprio Jesus ele pontua: quando derem uma esmola, não faça alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens, ou seja, o ser humano querendo que os outros seja bem visto pelos outros. E isso alimenta ainda mais o orgulho, a vibração do orgulho, que é uma vibração pesada. Então, o ser humano ele prefere ser aprovado pelos homens do que por Deus. E isso é típico do orgulhoso. Aí isso me remeteu a um pensamento de Platão. Platão tem um livro chamado A República, que eu recomendo, se vocês puderem ler, acho que vocês não vão se arrepender, onde ele pontua sobre o anel de Giges. Anel de Giges é tipo uma alegoria parecida com a alegoria da caverna de Platão. É, esse anel de Giges ele é amplamente divulgado no YouTube. Você vai achar muita coisa no YouTube sobre o anel de Giges. Conta a história de um pastor de ovelhas que ele estava passeando não, ele estava pastoreando ovelhas e teve um tremor de terra e o chão abriu. E ele viu que o chão, lá no fundo, tinha uma espécie de uma caverna que se abriu, que ele tomou um susto na hora que ele viu. Então ele foi em direção a essa caverna e viu um túmulo. E esse túmulo ele abriu o caixão e viu um esqueleto. E o esqueleto, na mão do esqueleto, tinha um anel de ouro. Ele tirou o anel de ouro da caveira, desculpa, do esqueleto, botou no anel dele, no anel do dedo dele, e saiu, sem falar nada para ninguém, que ele tinha pego o anel de Giges. O anel, Giges era o pastor. Aí o Giges, ele descobriu com o tempo que o anel era mágico. Então tinha tipo uma chave no anel. Quando ele girava a chave do anel, ele ficava invisível. Aí ele começou a entrar, ouvir a conversa dos outros, ver a fofoca, sem que fosse percebido. Ninguém percebia Giges. Então ele andava com o anel invisível nos lugares. Aí até que um belo dia o rei aumentou os impostos. E eles tinham que pagar mais impostos e os pastores não tinham como pagar mais. Então eles se reuniram e vamos conversar com o rei. Aí Giges falou o seguinte: pode deixar que eu converso com o rei. Aí Giges foi lá no palácio, sei lá, no castelo. Ele foi invisível e matou o rei e casou com a rainha. O que Platão ele explica nesse anel, ou desculpe, sobre essa história sobre o anel, é que é que o que que a gente faz? Porque a verdadeira ética, vamos dizer assim, é o que que você faz quando você não está sendo visto. Quando nós fazemos coisas para serem vistos, eu quero ser bom, enfim, eu só faço bondades para ser visto, isso é orgulho. Quando eu faço bondade sem ser visto, isso é virtude. E o que que eu faço sem ser visto? Será que eu consigo ser bom, mesmo não sendo visto pelos meus iguais, pelos meus pares? Porque o ser humano, não raro, ele busca sua autopromoção. Ele busca olhares fáceis, interessantes, que possam significar algo profundo na relação dele com o outro. Então, ele tem essa característica. Ok. Então, fazer o bem na esperança de ser visto é a base do orgulho. E este necessita de reconhecimento pelos olhos humanos, ou seja, a vaidade ela se faz presente naquele momento. E quando não temos esse reconhecimento? E essa frase é bem interessante. Quando a gente faz o bem, e muitas vezes recebemos com gratidão aquele bem que nós temos, que nós fazemos. Aí eh, eu lembrei de uma ofensa que Irmã Dulce, ela sofreu. Porque assim, tivemos algumas figuras, como por exemplo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, tivemos algumas figuras que ajudaram muito a trazer a fé, a trazer a caridade, enfim, em alguns ambientes, em alguns espaços, em algumas religiões, em que Irmã Dulce, ela pedia dinheiro para as pessoas na rua, para ajudar os pobres, os necessitados. Ela pedia. Aí, um belo dia, ela estendeu a mão para um feirante e pediu um trocado para as crianças. Aí, o feirante cuspiu na mão de Irmã Dulce. A Irmã Dulce, na mesma hora, ela guardou a mão direita e estendeu a mão esquerda e falou: esse cuspe é para mim, agora me dê para minhas crianças. E estendeu a mão esquerda.
é bem interessante porque ela foi ofendida, mas ela não processou a ofensa. Acredito eu que tamanha tenha sido a vibração dela em relação ao ato de caridade. Que ela estava ali aberta para a possibilidade de ajudar os irmãos que estavam presentes. Meu pai tem muitas histórias de Irmã Dulce exatamente sobre isso, sobre maus julgamentos que ela sofreu ao longo da vida. E depois que as pessoas descobriram o que que ela fazia, muitas pessoas se arrependiam. E não raro ela passou por ofensas, mas ela nunca deixou de baixar a cabeça por conta disso. E foi interessante esse movimento que ela fazia para mostrar essa possibilidade de fazer o bem. E ela, uma pessoa super simples, super simples. Tanto é que tem uma história interessante que Irmã Dulce, ela dormia numa cama, ou me desculpe, numa cadeira, e ela ganhava várias camas. Todo mundo que visitava a Irmã Dulce via que ela dormia em cima de uma cadeira. Falava, vou comprar uma cama e vou te dar. E as camas eram todas que ela ganhava, ela dava para o hospital, pro hospital Santo Antônio, porque ela disse que a cadeira era abençoada. Então, assim, então ela tinha uma questão muito forte com essa abertura, até com certo desconforto que ela passava para tentar ajudar. Aí tem uma pergunta aqui. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão como pagamento por um benefício prestado, deixam de fazer o bem com receio de encontrar outras pessoas ingratas? Aí tem uma resposta que é assim: essas pessoas são mais egoístas que caridosas, pois fazer o bem, esperando o reconhecimento, não é fazer com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. O benefício desinteressado. Eu simplesmente faço a caridade, eu me abro para a possibilidade da caridade e é, sem esperar nada em troca. Se eu espero algo em troca, se- é, eu estou ainda numa dimensão corrupta da relação. Ah, estou fazendo para ter algo em troca. Tem um benefício aqui da lei, tem um benefício aqui de outras pessoas, enfim. Porque a grande questão, o exercício nosso de vida, de existência, de seres encarnados, o nosso processo evolutivo de quinto plano, é agir de forma desinteressada, fazer por fazer. E isso é que é interessante. Então, quando pratico a caridade, ostentando, enxugando lágrimas para satisfazer a vaidade. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, fazer o bem sem ficar pensando na retribuição. E esse é nosso exercício. Então, quantas pessoas ajudam apenas para que tenha grande repercussão? E o orgulho tem uma característica de ser bem resistente. E a piedade é uma virtude que mais aproxima o homem dos anjos, pois conduz ao amor, ao devotamento, ao esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento de si mesmo, você vai ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu peguei de lá essa referência. Aí tem que ter só um pouco de cuidado, porque eu penso que é importante fazer a caridade com o outro, mas sem esquecer também das nossas necessidades. Atender às nossas necessidades também faz parte do processo evolutivo. É, e ter cuidado com essa questão desse esquecimento de si. Porque quando a gente não atende às nossas necessidades, a gente, em algum momento, a lei da necessidade ela vai se imperar diante da nossa vida. Quando a alma entra em contato com a desgraça do outro, do próximo, ela sofre um abalo natural e profundo, que faz vibrar todo o seu ser e comove profundamente. Isso aqui, gente, é o que eu estava falando anteriormente sobre o processo de empatia. Eu tentar buscar sentir o que o outro sente a partir da experiência do outro. Me colocar no lugar do outro não dá, porque cada um tem uma experiência diferente, cada um tem uma evolução diferente, cada um tem uma vivência reencarnatória diferente. Então, assim, então, o que eu mais posso me aproximar diante daquela experiência difícil é buscar tentar sentir. E isso é algo que me mobiliza, me faz pensar muitas vezes diferente e também faz parte da maturidade psicológica que nós temos. O nosso processo atual de evolução perpassa por essa vibração, essa percepção, enfim, esse processo de empatia. Então, por exemplo, na época da pandemia, em abril de 2020, aconteceu um fenômeno que, na época, eu fiquei arrasado. E eu lembro que as redes sociais cancelaram o cantor baiano, ok? O cantor baiano, ele foi em abril de 2020, né? Estava na pandemia. E ele disse o seguinte:
Se vocês derem X curtidas no meu vídeo para ter grande visualização, eu vou doar 1 tonelada de cesta básica na comunidade do Lobato. Na comunidade do Lobato. Aí ele falou, a comunidade do Lobato, porque eu nasci lá e ninguém dá nada de graça a ninguém. Foi o que ele falou. Aí pronto, aí choveu na rede social dele. Como assim ninguém dá nada a ninguém? Tanta gente ajudando tanta gente na pandemia, e você está dizendo que não vai ajudar nada, você é milionário, não vai ajudar nada a ninguém. E isso foi uma coisa que, de fato, ele percebeu o que que ele tinha feito, a besteira que ele tinha feito, é, e ele tentou corrigir, de fato, ele corrigiu. Tanto é que ele fez terapia, enfim, ele fez toda uma caminhada, ele mostrou ser arrependido, ele se refez ao longo dos meses e tanto é que ele mudou a perspectiva diante desse sofrimento que ele passou. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção, que era, me dê X likes no Instagram, que se eu tiver 10 mil likes, eu dou 1 tonelada de alimentos, de cesta básica na comunidade que eu nasci. Enfim, porque porque é de lá que eu sou. É, enfim. Então, isso, de certa forma, ele estava chamando a atenção, os holofotes para ele, para fazer uma caridade. Se ajudar para receber algo em troca, seja pelas pessoas, pela lei moral, pela espiritualidade, corrupção. Se eu sempre querer algo em troca, na minha ajuda, e essa ajuda pode ser pela lei, pela espiritualidade, pelos meus guias, enfim, se eu tenho essa intenção, isso não deixa de ser corrupção. Porque a verdadeira caridade, ela é desinteressada. Esse é o exercício. Não estou dizendo que é fácil fazer isso, mas esse é o exercício. Aí tem uma passagem em Madre Teresa de Calcutá, que Madre Teresa de Calcutá, ela recebia a visita na instituição lá na Índia de muitas pessoas que procuravam para vê-la, enfim, para conversar com ela, para ver como é que ela estava abnegada diante do fato, da parte de caridade que ela fazia. Aí chegou um homem que ele era muito rico, para ver Madre Teresa, que ele ajudava na instituição com dinheiro. E quando ele chegou lá, ele viu Madre Teresa lavando um homem leproso. Ele tinha lepra. Ela estava dando banho no homem. E o homem falou: eu não lavo esse homem nem por US$ 1 milhão. Aí Madre Teresa de Calcutá respondeu: eu também não. Eu faço por amor. E o homem se calou e ficou na reflexão. E essa fala dela foi muito interessante, muito rica, eu penso eu. Então, assim, então, muitas vezes, quando a gente fala de caridade, fala sobre a questão de fazer o bem sem ostentação, é muito importante também pensarmos que a beneficência que nós fazemos tem que ter cuidado para não ser exclusiva. Eu só ajudo pessoas da minha religião, só ajudo pessoas da minha crença, só ajudo pessoas do meu mesmo partido político. Não sei se você se lembra, em 2022, na eleição que teve uma pessoa lá do sul do país, que eu não vou lembrar o estado, não sei, eu não lembro se era Santa Catarina ou se era Paraná, eu não lembro, que ela estava doando cesta básica para pessoas carentes e estava filmando, mostrando que estava filmando, só que toda vez que ele entregava a cesta básica, eu perguntava, você vai votar em quem? Aí entregava a cesta básica, você vai votar em quem? Dava a cesta básica. Aí teve uma mulher que disse que ia votar no partido contrário, no partido político contrário do dele. Aí ele jogou a cesta básica na mulher e falou assim: essa vai ser a última cesta básica que eu vou te dar. E depois você vai pedir lá para seu presidente o, o seu, a sua cesta básica. Você vai passar fome, você vai ver. Ele filmou isso e publicou isso em rede social. Aí pronto. Aí ele foi execrado, cancelado, julgado, enfim. Como é que você entrega a cesta básica filmando e ainda ofende a uma mulher só porque ela pensa diferente? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de beneficência também exclusiva. Ok, então isso também está presente e é muito mais forte do que a gente se imagina. Então, esse pensamento deve ser abolido, como é óbvio, a gente está podendo falar, pois, segundo o que os irmãos espirituais sempre tratam, é que todos nós temos a mesma centelha divina, todos nós somos irmãos, todos nós partimos do mesmo eixo, da mesma fonte criadora.
E Cristo pontua também que devemos amar até os nossos inimigos, que é a parte também de outra questão difícil, mas que não aprendendo a respeitar os inimigos, em outra existência você volta para se relacionar com ele de alguma outra forma. Então, fazer o bem sem ostentação tem um duplo mérito, pois é a caridade material e a caridade moral que existe. Então, a verdadeira generosidade encontra um meio de parecer ser ele próprio beneficiado perante aquele que está sendo ajudado. Gente, isso é tão importante porque, assim, quando eu estou ajudando, quando eu estou praticando a caridade, ou como qualquer um está praticando a caridade, é muito importante também percebermos o seguinte: a gente pode estar reparando algo, ainda que não saibamos, ainda que não temos conhecimento espiritual sobre o que fomos nas nossas últimas existências, a caridade ela ajuda de forma também significativa nesse processo de reparação. Reparação de algo lá atrás que nós fizemos de forma equivocada. Vai que assim, tivemos poder no passado e fizemos mau uso do poder. Então, ter conhecimento e poder reparar isso faz parte da nossa limpeza também kármica, ok? Então, assim, isso faz parte do processo de reparação. Eu sei que França, ele falava muito de Divaldo, que Divaldo estava num processo profundo de reparação, porque ele sempre dizia, uma das encarnações de Divaldo, que eu não vou lembrar qual é agora, que ele dizia que houve perseguição aos cristãos e que posteriormente ele foi aquele que foi divulgador do cristianismo espírita. E isso foi muito interessante, porque ele fez uma obra absurdamente grande. Então, tanto é que a Mansão do Caminho, que é onde que foi uma obra fundada por ele ajudava as pessoas da comunidade sem perguntar crença, sem perguntar nada, não perguntava religião, não perguntava nada, ele simplesmente ajudava as pessoas, independente de qualquer coisa. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, a pessoa que pratica a verdadeira caridade pensa primeiro nos outros para depois pensar em si. Como eu falei anteriormente, tem que ter cuidado, porque nós temos necessidades e as necessidades têm que ser atendidas, as nossas necessidades pessoais têm que ser atendidas também. Então, a beleza da caridade está em procurar no seu trabalho, no emprego de suas forças, da sua inteligência e dos seus talentos, os recursos necessários para realizar o bem ao próximo. Essa frase de André Luiz. Eu não lembro qual é o livro de Chico Xavier que ele pontua isso. Mas imagine que você ter habilidade técnica, profissional, poder ajudar as pessoas, ter inteligência para tal e poder utilizar esses recursos para poder ajudar alguém, de acordo para amenizar o sofrimento de alguém, com informação, com possibilidade, enfim. E tem uma frase de Tales de Mileto que ele pontua o seguinte, que tudo é um. Todo ser humano, tudo no universo, todos os elementos, tudo é um. E a caridade é feita para um. é, então, a caridade que se faz para um, ou o mal que se faz para o outro, a pessoa faz a si mesmo. Então, tudo retorna, tudo a lei de causa e efeito, ela sempre está presente. Então, é muito importante também termos essa perspectiva, ok? Eu sei que meu tempo está acabando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só esse slide para finalizar. Então, a benevolência com todos significa ter bondade, ter boa vontade e desejar bem a todos. E a indulgência com as imperfeições alheias, que é tolerante e compreensivo com os defeitos, erros e fraquezas dos outros. E isso faz parte, de fato, da questão que penso que seja importante, necessária pensarmos de existência. Deixa eu ver aqui como é que faz. Gente, fechou o slide? Opa, gente, tá Fechou sim, pode concluir. Pode pronto. concluir tudo que você estava para fazer. Pronto. Então, a grande questão é esse exercício que nós temos de fato de fazer de uma forma gradativa. Aristóteles, que é um filósofo antigo grego, ele dizia o seguinte, que a natureza ela não dá pulo, a natureza ela não dá salto, tudo é lento, tudo é gradativo, mas é muito importante fazermos um esforço disciplinado para que de forma gradativa a gente possa desenvolver maior a amorosidade, a caridade, para que o orgulho, ele pouco a pouco, ele vá diminuindo os impactos que ele tem.
porque sabemos que hoje nós estamos numa posição onde conseguimos desenvolver intelecto, mas não sabemos se na próxima existência teremos esse mesmo merecimento, a depender de como nos empregamos nessa encarnação. Então, como a natureza, como a nossa vida dá muitos vai-e-vens ao longo das encarnações, é muito importante termos a noção de que a reparação ela está presente na nossa existência, como possibilidade, e é muito importante fazer esse vínculo, essa, esse abraço para que a gente possa melhor aprofundar significativamente a nossa existência frente ao amor e ao bem. E quanto menos ostentação, melhor. Gratidão, gente. Gratidão a você, André. Muito bom trabalho. Então, Trifão,